Oi galera, continuando aqui para mais um vídeo, se não me engano esse é o terceiro. É o terceiro. Teve o vídeo ensinando como é que a gente tira o comando for, teve o vídeo ensinando como tira o comando while, e agora o vídeo ensinando como é que tira o delay. Qual que é o objetivo aqui? Quando a gente tem o nosso protótipo, o nosso sistema funcionando, eu quero fazer alguma coisa, quero fazer outra coisa, quero fazer uma terceira coisa, quarta, quinta, sexta, várias coisas, e não quero que nenhuma função, nenhuma operação que esteja em execução seja interrompida ou atrapalhe alguma outra. Eu não quero esperar eventualmente que algo acabe para poder começar alguma outra tarefa. E aqui as tarefas elas estão simbolizadas pelos LEDs e pela caixinha de som ali. Esse projeto aqui, ele não usa delay. Esse projeto aqui é a mesma coisa, utiliza o delay. Quando eu clico aqui no botão azul, acende o LED azul. Quando eu clico aqui no verde, não faz nada, porque tem que esperar. Agora que acabou o azul, eu posso acender o verde, na caixinha de som não faz nada, no azul não faz nada, agora acendeu porque acabou o verde. Quando a gente usa o delay, automaticamente ou obrigatoriamente a gente tem que esperar o delay passar para conseguir fazer alguma outra coisa. E isso não é bom. O que acontece aqui? Quando eu aperto o botão azul, eu acendo o LED azul, executo o delay, fica 3 milissegundos parado sem fazer nada e depois apaga aqui. Literalmente fica parado sem fazer nada. Dentro do Arduino tem um reloginho, esse reloginho fica contando os milissegundos e quando dá 3 milissegundos ele continua aqui embaixo. No botão verde, quando eu aperto o botão verde, acende o LED verde, fica 3.500 milissegundos parado, com o reloginho dentro do Arduino contando. Quando dá 3.500 milissegundos, termina o delay, continua executando. Quando clica no alarme, na caixinha de som, toca o som do alarme, fica 4 milissegundos tocando alarme, não pode fazer mais nada. Não posso fazer o verde, não posso fazer o azul, até acabar esses 4.000 milissegundos, acabou agora, e aí pode fazer alguma outra coisa. Quem controla o delay é um reloginho interno que tem aqui no Arduino, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma variável no nosso programa para substituir esse relógio interno aqui do Arduino. Outra coisa que a gente precisa fazer é controlar o tempo, a duração que cada operação dessa ela fica em execução. Então aqui, nessa nova versão desse projeto, que eu não utilizo mais o delay, eu tenho o meu relógio do Arduino, eu tenho um reloginho para cada ação, acender o LED azul, acender o LED verde, e tocar o som do alarme. Cada ação, cada operação dessa tem que ter um reloginho, e esse reloginho é o que vai ajudar a controlar o tempo de duração de cada ação dessa. O LED azul ele vai ficar acionado por 3.000 milissegundos, o LED verde ele fica acionado por 3.500 milissegundos, e o som do alarme fica acionado por 4.000 milissegundos. Outra variável que eu preciso colocar é uma variável indicando que a ação precisa ser começada, que aquela ação precisa ser acionada, precisa ser executada, ativada. Então, quando eu clicar no botão azul, eu vou acionar a ação que é acender o LED azul. Quando eu clicar no botão verde, eu vou acionar a ação que é acender o LED verde. Quando eu clicar no botão do som, do alarme, eu vou acionar o som do alarme, vou acionar a caixa de som e vai ter um tempinho para essa caixa de som ficar fazendo barulho. Aqui na função loop,
constantemente eu fico atualizando o relógio do Arduino, que agora não é mais do Arduino, é do meu programa. Essa função milis, ela faz de conta que é o relógio do Arduino. Quando a gente liga o Arduino, ele começa a contabilizar a quantidade de milissegundos que vai passando e a gente consegue controlar a execução do nosso programa, criando uma variável que eu chamei aqui de relógio do Arduino, e toda vez que a função loop ela repete toda ela novamente, o relógio aqui do meu programa ele é atualizado toda vez que precisa repetir a função loop. Quando eu clico no botão azul, ou no botão verde, ou no botão da caixa de som, quando eu clico no botão, o relógio daquela ação, nesse caso aqui é o botão azul, então o relógio do botão azul ele é inicializado com a função milis, a mesma que eu utilizo para atualizar constantemente o relógio do Arduino, eu vou usar aqui uma vez para ativar o relógio da função. E vou indicar também que a função ela foi acionada, porque a partir de agora, com a função acionada, eu vou executar a minha ação, que é acender o meu LED azul. Por quanto tempo essa função ela continuará acionada? Pelo tempinho que é definido aqui. Aquele delay de 3.000 milissegundos, ele agora virou essa operaçãozinha aqui em matemática. O meu relógio do Arduino, que está no meu programa, toda vez que a função loop ela repete, o relógio do Arduino é atualizado, mas o relógio da minha função, da minha operação, ele é ativado aqui e não é atualizado mais, ele fica parado. Aí vamos supor, agora são 19h39, deixa eu ver quantos segundos. Não dá para ver segundos, dá para ver um minuto. Mas faz de conta aqui que é 3 minutos, só para a gente imaginar aqui. Então, o relógio do Arduino, quando a função loop repete, ele é atualizado pela função milis. O relógio da minha operação, quando eu aperto o botão, ele é inicializado e fica com o valor que tem ali, por exemplo, 19h39, está aqui no relógio azul, 19h39. Aí a função loop vai executando, o tempo vai passando, e o relógio do Arduino sempre vai atualizando. Eu espero que isso aqui... 19... atualizou ali embaixo, mas não atualizou aqui. Deixa eu puxar para cá. Aqui, 19h40. Então atualizou o relógio na função loop aqui, o relógio do Arduino, mas o meu relógio azul ainda está com 19h39, que ele foi inicializado no momento que eu apertei o botão e ficou com aquele valor. O relógio do Arduino fica atualizando sempre. Então toda vez que mudar a hora que o tempo for passando, o relógio do Arduino vai passando. Quando eu apertei o botão, o relógio do Arduino marcava 19h39 e o relógio azul aqui marcava 19h39 também. 19h39 menos 19h39 dá 0. O tempo vai passando, o relógio do Arduino vai aumentando o tempo, o relógio azul fica com o tempo parado, até que a diferença de tempo entre os dois ultrapassa esse valor que está aqui. Quando essa diferença ultrapassar, isso tudo aqui não é mais verdadeiro, porque eu acionei anteriormente, mas agora o tempo já passou do limite. O que vai fazer? Vai apagar o LED, vai encerrar a minha operação e eu vou indicar que aquela operação ela não tem que ser executada mais. Então, quando eu aperto o botão, eu indico que a ação ela tem que ser executada. Quando acaba o tempo, eu tenho que indicar que aquela ação não vai mais ser executada.
E desse jeito aqui, a gente consegue tirar o delay. Como a função loop constantemente fica em execução, o tempo todo isso aqui é acionado, desligado, verificado, eu consigo apertar o botão azul, ele está ativando aqui o comando, ó, ele está aceso por 3 milissegundos e consigo fazer as outras coisas também, porque eu não estou travando em nenhum momento, não estou congelando em nenhum momento aqui a operação do botão azul. Ela é executada e fica em execução sempre o tempo todo. Então é dessa forma, utilizando o relógio do Arduino e o relógio da minha operação, e eu fico verificando aqui qual que é o tempo limite no relógio azul, no botão, na operação do LED azul é 3.000 milissegundos. Quando o relógio do Arduino, que constantemente é atualizado, ele vai atualizando, 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 até que a diferença do relógio do Arduino para o relógio azul é maior que 3.000 milissegundos, então ele vai e desliga o LED azul e para o acionamento da função azul. Isso vale para o botão azul e vale também aqui para o LED verde, para o botão verde. O mesmo raciocínio vale aqui para os dois. Quando eu aperto o botão verde, o relógio do LED verde é inicializado. Quando o relógio é inicializado, eu vou acionar a operação, acender o LED verde. Essa condição aqui, eu acionei o LED verde? Sim, eu acionei o LED verde. Eu preciso acionar o LED verde. O relógio do Arduino, a diferença de tempo entre o relógio do Arduino, que constantemente é atualizado, e o relógio verde, que foi ativado aqui, essa diferença é menor que 3.500 milissegundos? É menor que 3.500 milissegundos, então acende o LED verde. O tempo vai passando, o relógio do Arduino vai aumentando, o relógio verde está aqui. Quando essa diferença passa de 3.500 milissegundos, eu apago o relógio verde e indico aqui que eu não vou mais acionar o LED verde. E com a caixa de som, tá aqui, ó. A caixa de som, quando eu aperto o botão cinza da caixa de som, ele pega o relógio da caixa de som e tem o relógio do Arduino aqui. O tempo vai passando, essa diferença aqui, enquanto for menor que 4.000 milissegundos, ele mantém a caixa de som emitindo barulho. Quando essa diferença aqui aumentou de 4.000 milissegundos, ele vai mandar o Arduino desligar a caixa de som. Então, para a gente conseguir tirar o delay, a gente precisa do relógio do Arduino no nosso programa, e o relógio é atualizado a todo instante na função loop, utilizando a função milis, e toda vez que uma operação, que uma execução, que alguma tarefa do Arduino ela tem que ser executada, a gente vai ativar o relógio daquela tarefa e vai indicar também que a tarefa ela foi iniciada. E aí a gente consegue controlar aqui esse tempo que vai passando. Para o meu comando, para a minha operação acender o LED azul, 3.000 milissegundos, faz a subtração e mantém a operação funcionando. Quando esse tempinho acabar, eu encerro a minha operação. Isso tudo que está aqui acaba fazendo o programa aqui, a função loop, ficar muito grande. Uma coisa que vocês podem fazer é dessa outra maneira aqui. Aqui eu tenho a função setup. Aqui tem a função setup. Nessa segunda versão, a primeira é com o delay, a segunda versão é sem o delay. Todas as variáveis estão aqui acima da função setup e utilizo todas elas aqui dentro da função loop. Na terceira versão, aqui em cima da função setup,
eu tenho a configuração do meu projeto, igual a gente fez em outros projetos. Tenho o relógio do Arduino aqui em cima. Na função loop, eu atualizo o relógio do Arduino o tempo todo, que a função loop repete. Eu tenho uma função específica para minha operação acender o LED azul. Tem uma função específica para o LED verde e tem uma função específica para a caixa de som para tocar o alarme. Na minha função específica para acender o LED azul, antes da função eu coloquei o que eu vou precisar para controlar o LED azul. Eu vou precisar de uma variável indicando que eu acionei a minha função, que é a minha operação. Eu vou precisar de uma outra variável, que é o relógio dessa operação. E eu coloquei aqui também uma variávelzinha para indicar qual é o tempo de duração dessa função aqui, dessa operação. E aqui eu consigo agrupar e ficar melhor organizado tudo que é necessário para conseguir administrar, gerenciar o tempo de duração de execução dessa operação aqui, que é acender o LED azul. Enquanto o relógio azul tiver uma diferença de tempo para o relógio do Arduino que obedeça a duração da execução dessa operação, a operação que é acender o LED azul, ela fica funcionando. Quando o tempo acabar, apaga o LED. Isso vale para o LED azul. Aqui embaixo no LED verde, fiz a mesma coisa. Eu tenho uma função específica para a minha operação acender o LED verde. As variáveis que eu utilizo dentro dessa função para controlar a função estão logo aqui em cima. E ela executa aqui tranquilamente sem usar delay, utilizando o Millis. E para a caixinha de som, a mesma coisa. Aqui eu tenho a função e acima da função eu tenho as variáveis que eu utilizo para controlar o tempo de execução dessa função. Basicamente é isso. E o mais importante, tirando o delay, a gente consegue fazer o Arduino fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem ficar congelado e sem ficar atrapalhando o outro aqui. Então não preciso mais me preocupar do Arduino congelar ou atrapalhar alguma coisa. Isso é muito importante para sistema de automação, de monitoramento, você não ter alguma coisa bloqueando, travando, congelando, enquanto outras coisas estão acontecendo ou deveriam acontecer. Bora gravar e mandar lá pro YouTube.